Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um Encontro Espírita. Vamos aqui hoje estudar o livro Coragem. Vamos ver quem vai ter coragem de entrar neste momento e estudar aqui com a gente, com esse frio que estamos. Vamos ver se aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos ver quem vai acompanhar aqui com a gente na possibilidade. Quem puder, sejam todos bem-vindos. Nosso convidado já chegou. Deixa eu chamá-lo. Não testei, viu, Luísio? Boa noite. Patrícia entrou aqui também. Vamos torcer para dar tudo certo. Aê! Boa noite. O meu celular tem problema, às vezes não entra o convidado. Eu sempre passo uma ansiedade, assim, um nervosismo, um pouquinho antes. Sério? Boa noite, Flavinha, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Por isso que eu comemorei, parece doida, né? Mas é assim mesmo. Muito frio aí? Bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa só, que eu tô confusa. Eu te Ah, chamo de Will ou de Willy? como você achar melhor. Como que você gosta? Porque eu vi que seu perfil é Willy, né? Mas tanto faz, de verdade. Como você achar melhor, tá? Ah, não sei. Pode chamar de Will, Will, tá bom. tá? Então eu vou chamar. Então a gente já acostuma. Que eu fiquei na dúvida, eu falei, às vezes eu escuto que é Will, vejo no perfil que é Willy. Aí a gente vai se acostumando. Seja bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigada por ter aceito o convite em nome Obrigado. da equipe do encontro. Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de trabalho, né? Graças a Deus. Obrigado mesmo pelo convite. E para mim é uma grande honra falar com você até que enfim. Eu conheço a Então, e pra mim, assim, Flavinha, parece que eu te né? conheço. É, é engraçado, porque eu estava ontem numa live com o Jardel, com o locutor espírita, e aí eu também nunca tinha falado com ele. E a mesma Uhum. sensação que eu tenho com você, que a gente ouve a pessoa falando sempre, entra nas lives e tal, parece que já É, conhece, sabe? Aí é verdade, bom, né? verdade, verdade. Ó, a Luísa tá dando risada ali, ó. É, aí tá. Ele tá. Seu Aloísio, tudo bem, seu Aloísio? A Luísa me socorre. Quando meu celular não pega, é ele que ajuda. O Marcos entrou aí, boa noite, gente. O pessoal for entrando aí, mande os aviãozinhos também para o pessoal assistir, né? De repente aí alguém está Isso, querendo ouvir uma palavra. Will, faz o seguinte então para mim, claro. apresenta um pouquinho você, seu perfil, é, né, os seus projetos, como que você tá, de onde você fala, que aí a gente vai, o pessoal vai conhecendo também. Vamos lá. Pessoal, eu me chamo Willy, tá? Pode me chamar de Will. Falo aqui de São Paulo, capital. Você também, né, Flavinha, ou não? Eu sou de São Bernardo, mas é do lado, Aqui do né? lado. Aqui do lado, na Que, verdade, que né? bairro que você tá? Eu tô na Zona Norte, aqui perto de Ah, Zona Santana, Norte. Tucuruvi. Ah, perto da Monique, então. Monique, acho que é Zona Norte É, também. Monique Papa, é. Vai estamos pensar tudo enfrentando frio pertinho, aqui. né? Tá frio, né? Aqui também. Demais, demais. Então, eu sou de São Paulo, eu tenho o perfil Um Espírito Amigo, faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, desde o comecinho da pandemia. Eu tenho o espiritismo assim como um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui católico, Flavinha. Eu fui criado, nasci e fui criado em berço católico, né? Minha Uhum. família, por parte de mãe, é toda católica. Por parte de pai também, mas tem suas algumas vertentes evangélicas. E, e eu sempre fiz primeira comunhão, fiz crisma, respeito muito a Igreja Católica, assim como outras igrejas, outras religiões. Mas eu tive uma fase da minha vida muito conturbada por conta de uma depressão aí há uns 5 anos atrás. E foi o espiritismo que me renovou para o mundo. Assim, né? É aquilo, né? O conhecimento ele liberta, né? Não foi nenhuma questão de. Claro, a ajuda espiritual a gente sempre recebe, né? Desde do Uhum. momento que a gente pisa aqui na Terra, claro, mas foi o conhecimento mesmo do espiritismo que me libertou. Por quê, né? Porque eu comecei a tomar conhecimentos dos porquês algumas coisas aconteciam na minha vida, né? E
E assim eu comecei a trabalhar no centro espírita. Comecei, assim, voltando de tudo, assim, eu cheguei no centro espírita pelo atendimento fraterno, né, como a maioria das pessoas. Sim, Passei no verdade. atendimento fraterno, fui encaminhado para o tratamento espiritual, de passe, estudo. Comecei a ler sobre a doutrina espírita, li o livro dos espíritos, me encantei, e a partir daí eu não parei mais, né? Li todas as obras de Kardec, entrei no curso de doutrina espírita do próprio centro, que eu sou trabalhador do centro até hoje, que é o Maria do Sacramento. Legal. Entrei no curso, finalizei os 3 anos lá da doutrina, fiz o desenvolvimento mediúnico. Hoje eu trabalho no atendimento fraterno, arranho algumas palestrinhas aí. E criei esse perfil no início da pandemia. Porque eu penso assim, Flavinha, assim como eu tive uma época muito difícil, né? Necessitei de ajuda por conta de uma depressão. Eu penso que a pandemia ela caiu tanto a vibração do nosso planeta que tantos não precisavam de ajuda e os centros por aí todos fechados, as igrejas fechadas, e nós tínhamos a internet como nosso único braço, né? Nosso único alento, né? Uhum. É como eu comento para minha mãe, né? Eu acredito que a internet tem muito lixo, né? Mas tem muita coisa boa também, só você saber aonde caçar ali, A né? gente tem que saber usar bem o nosso tempo, né? Exatamente. Então eu resolvi criar o perfil para levar um pouquinho de alento para aquelas pessoas que talvez estivessem em uma profunda depressão, ou talvez estivesse com dúvidas do que estivesse acontecendo. Às vezes você lê uma postagem, uma curiosidade, uma palavra amiga, e já te traz conforto durante o dia, né? Eu comecei assim, em Verdade. abril, em março do ano passado, e foi indo. Eu era muito mais presente no começo, mas aí eu troquei de serviço, fiquei com tempo muito escasso, e hoje eu estou voltando, não, que eu nunca parei, mas estou arranhando a voltar a fazer lives aos poucos, e estou me reencontrando aí no canal. Um pouquinho Não, mais de tempo. é muito bom. Já vi um pouquinho você fazendo os estudos, né? Quando você abre as Uhum. lives. E é sempre muito rico, né? A gente vê assim, essa preocupação, né, em trazer o estudo, trazer a reflexão, e isso é muito bom, porque não são todos os perfis, né, que têm esse mesmo intuito. Então a gente diversifica, né? A gente, claro, Sim, aqueles que a gente tem mais afinidade, a gente acaba gostando e assistindo mais, mas é bom assim a gente encontrar, né, pessoas com o mesmo objetivo. E a claro, Babi chegou claro. aí, a Babi chegou aqui para assistir já. Dona Bárbara, Dona Bárbara. Tá bem, Dona Bárbara? Boa noite. E é isso, Flavinha. Que bom, que legal, muito bom tê-lo aqui. Olha, a gente faz geralmente uma prece inicial, né? Uma prece final, só para a gente dar uma harmonizada. Uhum. E assim, eu sempre obrigo o convidado a fazer uma. Então, qual que você prefere? A Mais do prece que justo. inicial ou a final? Mais do que justo. Vamos fazer a inicial, pode ser? Tá bom, claro. Então eu convido vocês que estão assistindo, eu convido você, Flavinha, a fechar os seus olhos. Vamos deixar as preocupações do lado de fora da nossa mente nesse momento. Vamos agradecer a presença dos amigos espirituais que se fazem presente nesse momento na casa de cada um de nós. Agradecer o tempo que eles disponibilizam para estar conosco, nos intuindo, nos orientando e nos abençoando neste momento. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela dádiva de estarmos encarnados no meio de uma transição planetária. Agradecendo pela saúde de todos os nossos familiares e pedindo a permissão para que possamos, junto à espiritualidade, poder conduzir essa conversa de forma harmônica, de forma proveitosa para todos nós. E com a oração do Pai Nosso, abrimos este bate-papo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Muito bom. O pessoal se manteve aqui, acho que já ficou entre sai aqui. Pessoal que está Normal, acompanhando a né? gente, então, é normal que é muita live, né? Esse horário Esse natural. é um A horário ainda Luísa que está passou um aí. pouco, né? Às 18 horas você vê recheado de live, né? Vai até umas 9, 9h30. Sempre assim, né? Que bom, né? Graças a Deus. Tem live para todos os Sim, gostos. O pessoal que exatamente. está aqui com a gente, a Luísa, o Babi, Patrícia, Lourdes, Cícera e Aninha. Vamos começar nosso estudo, então, né? E Vamos estamos no sim. capítulo 38, vou até marcar aqui. Chama Nota Espírita. E para quem tem curiosidade de quem é o espírito, é o Albino Teixeira. Albino Teixeira, a gente sabe que é daquele jeitão bem direto, né? Então não tem meia Uhum, conversa com ele, não. Ele já passa o recado e é para você entender e não tem desculpa. A Laura Lin exatamente. chegou aí com o Mundo Jovem Espírita, seja bem-vinda. E aí, você tá com texto? Como é que você tá? Tô sim, tô com o texto aqui no computador. Tá. Eu estava vendo o texto, analisando, eu acho que vale a pena, se você concorda comigo, a gente lê de uma vez, para depois ir Opa, refletindo. caiu Opa, queda do aqui, celular. Não, tá caiu tudo bem com você? aqui, Tá ótimo. tudo tranquilo. Pode ser. O texto é muito curtinho, né? Então acho que a gente Eu pode acho fazer ele dessa curto forma. também, que se a gente cortar Uhum, ele, acho que ele é igual. Eu fiz semana passada um assim também, e se você corta, às vezes perde o sentido. Então, né, vale a eu pena, acho que de concordo, uma vez. eu concordo. Quer que Aí eu você. leia? Você lê? O que você prefere? Fique à vontade. Quer ler? Pode ler. Você tá já no Olha, jeito olhando. você gosta de falar, hein? Então vamos lá, a Babi sabe. Olha, tranquilo, tá no lugar certo. Aninha, boa Pode noite, ir. tudo bem? Vamos lá. Afirma-te tantas vezes sem dinheiro e que por isso não podes auxiliar. Que ingratidão ante a generosidade da vida. Dizes que te faltam recursos para aliviar o doente, e tuas mãos podem balsamizar-lhe as feridas. Proclamas que não dispõe de finança para escorar um amigo, alienado mental, em tratamento no sanatório. E com teus olhos e ouvidos conservas a possibilidade de transformar em valores de bem o mal que enxergues ou escutes, imunizando muita gente contra a loucura. Asseveras que não retens os meios precisos para garantir a instrução de um companheiro na escola e possuis a palavra por instrumento de luz, capaz de rechaçar desentendimentos e sombras. Alegas que não consegues remunerar o trabalhador habitado e socorrer-te o trato de solo e detens contigo o poder de plantar a semente e assegurar a limpeza da fonte. Trabalho inteligente é privilégio que a vida te confiou. Os espíritos angélicos são realmente ministros de Deus, que brilham nos céus e fazem prodígios, executando tarefas gloriosas. Não ouvides, porém, que a despeito de tuas falhas e imperfeições, em te confrontando com eles, junto de nossos irmãos da terra, se quiseres servir, pode fazer muito mais. E é a pura verdade. Uma É, pequena nota, né? Pequena nota espírita para a gente se lembrar. uma pequena nota que diz tanto, né? É um tapa na cara, né? Albino Teixeira não deixa minhas palavras, não. Não tem essa, É, vai deixar a pessoa entender como quiser, não. É isso mesmo, exatamente. né? E ele já começa desde, né, de o comecinho falando com a gente. Pode falar aí que eu deixo você primeiro, senão eu atropelo o convidado e dá tudo errado. Pode fazer suas análises primeiro. Imagina. Eu acredito, Flavinha, que nessa nota nos leva diretamente para aquele trecho do Evangelho que diz sobre a caridade material e a caridade moral, né? Quantas e Uhum, quantas vezes nós dizemos para nós mesmos: eu não tenho condições financeiras de ajudar aquele amigo que precisa, né? Mas muitas vezes o amigo não precisa do seu dinheiro, precisa do seu ouvido,
precisa do seu colo, precisa do seu abraço e precisa muitas vezes só da sua companhia, né? E, e às vezes a gente fica muito preso no dinheiro. E aqui diz, logo no comecinho, né? Sem dinheiro e que por isso, você diz que por estar sem dinheiro não podes auxiliar. Que ingratidão ante a generosidade da vida, né? Aí a gente lembra também do Chico Xavier, né? Do nosso irmão Chico, que sempre foi muito pobre, sempre não, muitas vezes sentava na mesa, né? E não tinha o que comer, né? Muitas vezes passava necessidade e nunca cobrou um centavo pelas suas obras psicografadas, né? Muitas vezes, nunca cobrou um centavo pelas psicografias, nunca cobrou um centavo pelas consultas espirituais, né? Aquela vez, por exemplo, no Pinga Fogo, que ele contou a história do pai dele, né? Que o pai Uhum. Da dele loteria, né? exatamente, né? Que o pai dele, pessoal, para quem não conhece a história, eu acho que vale voltar um pouquinho, né? Não, conta aí que é muito bom, pode contar. Mas o pai dele É, gostava de loteria, né? Vamos falar assim, né? Ele era um exatamente. jogador. O pai dele era um vendedor de bilhetes de loteria e ganhava a vida com isso, né? É que hoje em dia a gente não vê mais, né, Flavinha? Antigamente tinha, né? Muitos daqueles senhores que entravam no estabelecimento com aqueles bilhetes de loteria oferecendo. Hoje em dia, pelo menos aqui, né, eu não vejo mais. Então, eu acho que a Caixa meio que monopolizou tudo nessa questão das É, loterias, né? Porque antigamente, verdade. lembra, tinha jogo do bicho, né? Tinha É, outras coisas aí que não era tão oficial, né? Mas tava era. certo, né? É. Então, aí o pai do Chico, para quem não sabe, era um vendedor desses bilhetes de loteria. E o pai do Chico sofria com uma doença degenerativa, né? Que era uma doença nos ossos, que era como se fosse um reumatismo na época, né? Só que era um reumatismo mais grave, que ia atrofiando os ossos dele, né? E ele fazia uso de um medicamento muito caro, que na época o Chico que o pessoal chamava de injeção de ouro, porque a injeção que ele usava custava muito cara, né? E no armazém da família, né, que o Chico cuidava do armazém, mal dava para comer, né? Quanto mais o que eles tiravam lá, né, mal dava para comer, quanto mais comprar essas injeções. Mas mesmo assim, o Chico dava um jeito todo mês. As irmãs do Chico já estavam começando a trabalhar também, já estavam em idade de começar a trabalhar. E todo mês eles davam um jeitinho, compravam as injeções, tudo. E até com um certo dia, né, que o pai do Chico já estava muito mal, já estava já em cima de uma cama, né? O pai do Chico questionou ele, né? Falou, Chico, nós somos tão pobres, né? E você escreve tanto livro. Por que você não pega uma parte desse dinheiro que arrecada para a gente sair dessa pindaíba, né? Dessa pobreza que a gente está? E o Chico, né? Meio constrangido, porque o pai dele era uma pessoa das antigas, né? Não entendia sobre espiritismo. E o Chico falava, né? Pai, quem escreve os livros não sou eu, pai, são os espíritos, né? E eu não posso cobrar por uma obra que não é minha, né? Então, o que vem da venda dos espíritos vai para aqueles que precisam mais, né? E o pai do Chico falava, mas, Chico, eu não acredito que exista pessoas que precisem mais do que a gente. A gente já é tão pobre, a gente já está na miséria. Não existe pobres mais pobres do que a gente, né? E o Chico já cabisbaixo, assim, com vergonha do que o pai dele estava falando, porque no fundo, o pai dele tinha uma certa razão, né? Porque eles eram realmente muito pobres, né? Aí o pai do Chico viu que o Chico ficou triste, não respondeu, chegou para ele e falou assim: Chico, não se importa com o que o seu pai fala, não. Seu pai não entende, mas fica tranquilo, filho. Quando eu passar para o lado de lá, quando for no mês de junho, da festa junina, ou for o mês de dezembro, que é Natal,
compra o bilhete de loteria que eu vou parar a roda, eu vou parar as bolas para você ganhar. Eu não vou ser igual esses espíritos seu aí que não deixa você ficar rico. Eu vou parar as bolas para você ganhar na loteria. E o Chico, né, falou que desde quando o pai dele morreu, todo ano ele compra 2 vezes o bilhete de loteria, né? Vai que dá certo, né? E nunca ganhou nada, né, coitado. Mas aí trazendo para nossa reflexão, né? é, Quantas vezes o Chico poderia ter cobrado por uma consulta espiritual? Quantas vezes o Chico poderia ter cobrado por um livro que ele vendeu ser revertido em renda própria? E não o fez, né? E ele sempre praticou a caridade moral. Ele nunca teve um tostão furado, né, para dar para ninguém, mas nunca negou ajuda para nenhuma pessoa que chegasse no centro espírita dele querendo informações de um familiar desencarnado, né? Então Chico para nós espíritas é o maior exemplo de ser humano, né? De um espírito Uhum. mais perto da perfeição que passou por aqui, né, Flavinha? Sim, e ele dava uma coisa que pouca gente dá até hoje, né, Willi? Se a gente pensar o tempo. A gente Exato. muitas vezes, olha, às vezes ao contrário, né? A gente paga para não ficar o tempo ali à disposição. A gente realmente abre mão e a gente acaba valorizando as coisas erradas, né? Acabamos priorizando, assim como o tempo com a família também, né? Muitas vezes antes da pandemia, que não estava obrigada a conviver em casa e muita gente arrumava compromisso e tantos casos que a gente vê de famílias que aí os casais nem mal se conhecem porque cada um tem a sua vida, só chegava em casa à noite e pronto. E, Verdade. e, e essa falta, né, de convívio vai afastando as pessoas. E o tempo, para mim, acho que é o recurso mais precioso, a atenção. Né? Você tá ali, também não tá tempo cronometrando, né? Tem 5 minutos, né? A pessoa fica olhando pro relógio É, ainda. Não, é essa atenção. E é igual que você faz, né? Que é o atendimento fraterno. E que não tem o tempo, assim, necessário, né? A pessoa entra e fica aquilo que precisar, né? exatamente. Ontem, por exemplo, nós atendemos 4 pessoas, assim, mas é que quem está atendendo, quem tem um pouco de mediunidade, né, sente a carga, né? Então esgota emocionalmente, né? E eu Uhum. cheguei no final, aí eu falei para a moça assim, eu quero férias, não quero mais, quero férias. Falei brincando, claro. Mas é psicologicamente falando, esgota a gente por quê, né? A gente levanta muito cedo para a gente trabalhar. Não é fácil trabalhar em São Paulo, você deve saber. A Sim, gente atravessa de um canto para o outro. Se a gente for para a praia, a gente chega antes, né? é verdade. A gente volta para casa esgotado do trânsito ou do transporte público. A gente toma banho, janta, engole a comida, aí tem o trabalho fraterno do centro. Ou você tem um trabalho que você vai fazer algo por alguém, né? Ou seja, a gente tem todos os motivos do mundo para não fazer o trabalho, né? E assim como as lives que você, por exemplo, faz com o pessoal do encontro, que você faz no seu canal, não sei você, Flavinha, mas todas as vezes que eu vou fazer algum trabalho espiritual fraterno, aquela espiritualidade que não quer que aquilo aconteça já começa desde cedo, né? Te atrapalhar, mas aí a gente volta no orar e vigiar, né? A gente precisa Nem ficar fale, sempre nem fale. atento. Aconteceu 5 minutos aqui antes dessa live, é assim. E, Exato. e acontece de tudo, né? É, Mas a gente também tem a espiritualidade e os mentores desse trabalho que ajudam muito, né? Então a gente tem exato. que confiar nisso. Uhum, Mas às vezes não é fácil, né? A gente vinha, né, não é casa nos fácil. centros, né? O pessoal se atrasava, às vezes acontecia aí uns contratempos, né? Mas a gente tem que ser Exato. mais forte que isso. Sim, tem que ser mais forte. E voltando ao texto, né? O trabalhador não é só aquele que, desculpa, levanta às 5 da manhã e chega às 8 da noite. Trabalhador é todo aquele que se propõe a ajudar alguém de alguma forma.
né? Então, como Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Sempre que nós duvidarmos se nós devemos auxiliar o próximo ou não, vamos fazer só uma inversão de papéis, né? Vamos nos colocar um pouquinho no lugar do próximo. E se nós estivéssemos passando pelaquela situação que aquele ser humano está passando? E, e a pessoa que pudesse te ajudar virasse as costas por estar cansado ou simplesmente porque tem outro compromisso, né? Como nós íamos nos sentir. Então, o amar ao próximo como a nós mesmos, antes de tudo, eu coloco na minha cabeça sempre que é o respeito. Se você respeita a dor do seu próximo, você não vai dizer não para a dor dele. Por mais que a sua dor também seja grande, você vai acalentar a dor dele, né? Tanto são os problemas que as pessoas passam. E quem somos nós para sermos egoístas ao ponto de dizermos que os nossos problemas são maiores do que o outro? Né? Então, o Chico Xavier mesmo disse, quando você estiver muito triste, tiver um problema muito grande, coloca a enxada nas costas e vai trabalhar. Vai enxugar a lágrima de alguém. E você vai ver que o seu problema é pequeno perto do problema do outro. Né? É verdade, completamente de acordo, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, para ajudar. E às vezes a gente convive com pessoas que ainda pensam dessa maneira, né, como você disse. E também a gente não consegue mudar a cabeça do outro. A gente vai mudar através dos exemplos. Isso. Tendo uma conduta correta, a gente pegando mesmo, indo trabalhar, não se importando com provocações, brincadeiras, com nada desse tipo, porque a gente tem que ter essa confiança dentro da gente, mesmo que seja essa confiança, igual você falou, de abrir uma live, de persistir num trabalho ali que tem umas coisas dando errado, mas a gente vai firme, porque sabe que é o certo. E quando a gente tem também essa questão do convívio, pessoas que, sei lá, de uma maneira ainda não enxergaram isso, não enxergaram essas oportunidades, não têm respeito, a gente só tem sentir por elas. A gente só tem que sentir, falar, eu sinto muito, mas né, é problema ainda da pessoa, uma coisa que a pessoa ainda vai ter que resolver. A gente muitas vezes entra, né, em relacionamento, amizade, namoro, casamento, achando que vai mudar a pessoa e a gente não consegue se ela não querer. Se De ela não jeito quiser, a nenhum. gente não consegue. E a gente tem que se adaptar, tem que fazer o nosso melhor, tá sempre ali à disposição também. Da nossa parte, a gente também não pode, né, ficar tacando na cara, olha, fiz isso, fiz aquilo, olha só, né, trabalhei o dia todo, tô indo lá para o centro, tô fazendo... Não, a gente tem que fazer a nossa Exato. parte, né, ser humilde, como o Chico deu o maior exemplo, resignado, que a gente ainda não consegue, que a nossa linguinha não cabe dentro da boca, quando tem algum problema, a gente não se segura, É verdade. mas a gente vai aprendendo, né? É verdade. A gente tem sempre que pensar que cada um tem uma experiência de vida, né? Cada um passou por algumas provas dessa vida que são diferentes das nossas, né? Eu passei pelas minhas provas de vida, se Deus quiser, ainda tenho muitas para passar. Você passou pelas suas provas de vida. Eu, por conta das minhas provas, vou ter mais experiência em certas questões e você, por conta das suas provas, terá mais experiências em outras questões, né? E não é por isso que eu sei mais que você e vice-versa. Nós tivemos experiências diferentes, né? Muitas coisas que podem parecer muito difíceis para mim, você pode fazer de uma maneira muito tranquila. E vice-versa, né? Muitas coisas podem ser muito difíceis para você e eu fazer muito fácil. Eu acho que a grande sacada tá em um relacionamento, aproveitando o que você citou. Se a gente vê que o outro não faz certas coisas que você gostaria que fizesse, por que não pegar na mão e ensiná-lo a fazer algo que você já aprendeu? Às vezes não é má vontade da pessoa, apenas a pessoa ainda não aprendeu a fazer daquele jeito. E muitas vezes o jeito que você considera certo também não é o certo.
né? A gente precisa aprender a ceder, né? A gente precisa sempre dar um passo atrás e refletir. Poxa, será que eu realmente estou certo nesse caminho que eu estou seguindo? Será que existe o certo ou o errado? Ou existe o meu jeito e o jeito da Flávia? Não é verdade? É verdade, está nas nossas mãos, né? E cabe a nós, até aproveitando aqui, deixa eu ler os comentários aqui, Babi falando, não importa o trabalho, o que importa é que tenhamos amor e boa vontade. É verdade, né, Babi? É A gente verdade. tem dessa boa vontade. Eu tô muito na boa vontade também, viu, Babi? Eu acho que até falei em umas lives aí. Acho que ela tá pegando comigo o ritmo da boa vontade, que às vezes a gente não tem todo ainda o conhecimento necessário, mas se a gente tem boa vontade, a gente consegue seguir. A Luísa falando, Exatamente. o trabalho é toda ocupação útil. E o Isso. Neito aqui participando com a gente, ele colocou uma frase, ó, vamos ver aqui. Falou assim, né? Acho que é uma frase já que ele colocou entre aspas, deve ser alguém que cita. Hoje temos uma geração bem estranha. As crianças põem os filhos em creches, os pais em asilos e passeiam com os cães. É a nova realidade? É bem complicado isso, né, Neyton? Porque é muito difícil a gente generalizar muitas coisas, igual ele estava falando, né? Cada família tem a sua experiência, tem as suas necessidades, e às vezes eu olhando de fora, eu julgo uma coisa que eu não sei muito bem qual que é a realidade. Perfeito. E isso aí a gente cabe, né? Acho que filhos em creche é uma coisa comum que a gente vê, não é bem creche, é escola, né? Que tem hoje em dia. Quem tem Uhum. filho pequeno, quem tem sobrinho, afilhado, sabe como é que é? Essa criançada já com quase 2 anos de idade já está sabendo de tudo, é um negócio incrível. Já tá De fazendo uma live, né? velocidade. O meu já faz. Nossa, eu conversei com o filho de uma amiga que ele nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? Então eu convivi pouco com ele. Ele tá com 1 ano e meio agora. E eu fui dar uma volta com ele, né? Que eu tava no lugar com ela, que eu encontrei ela, fui dar uma voltinha com ele conversando, que eu adoro criança, né? Ficar passeando Eu com também. criança é minha diversão. E aí eu mostrando para ele, a gente contou os carros, aí ele vendo outra coisa, ele já viu uma coisa no céu, apontou, falou, eu falei, gente, esse menino tem 1 ano e meio, como é que pode? Pois E, é. e a gente, assim, eu acho que a gente perde essa nova geração, igual o Neyton fala, a gente está perdendo, assim, essa noção dessa velocidade. Então, filhos em creche, eu vejo uma coisa super necessária, assim, pensando na escola, na educação. Uhum. Pais em asilos, realmente a gente não sabe a realidade de cada família. Tem pais idosos hoje, tem idosos com 90 anos quase vivendo sozinho e muito bem, ótimos, Sim. são independentes. E tem outros ali, cada vez menos, mas que têm algumas doenças, alguns problemas e precisam de um acompanhamento, precisa de uma enfermeira, por exemplo, precisa de alguém cuidando. Uhum. Né? E os cãezinhos passeando, eu nem vou falar muito, porque aqui no meu condomínio é cheio de cachorrinho, e os cachorrinhos têm que passear mesmo, porque até eles ficam ansiosos e estressados, é um negócio incrível. É, Então, o que você acha aí dessa frase? e a gente precisa pensar também que as crianças de hoje em dia estão nascendo muito mais, são espíritos mais evoluídos, né? São espíritos que estão é, reencarnando na Terra justamente para levar a Terra, né, para um mundo de regeneração. Por exemplo, eu vejo minha afilhada falando coisas que eu olho para a cara dela assim, eu falo, meu Deus, como que isso sai da boca de uma criança de 2 anos? Né? Ela explica, ela entende, ela sabe o que pode, o que não pode, ela sabe que. Ela fala assim, a gente fala, Larissa, vamos no McDonald's? Não, McDonald's faz muito mal. Você vai comer aquilo de novo? 2 anos, 2 anos. É muito, é Por demais que que ela não assim. apareceu na minha vida antes, não, Willy? Por que que ela não me falou Pois é, antes isso? Agora que eu tô viciada. pois é, agora já era. Eu falo, não, eu nasci em uma época diferente. Infelizmente, você vai repovoar essa terra e eu não. É, então, assim, não sei se você já assistiu, Flávio, eu não sei se os amigos que estão assistindo também a live já assistiu um filme, eu acredito que tenha no Netflix ainda, chamado A Criança Índigo, A Menina Índigo.
Já É ouvi uma, falar, não, não assisti não. Pode é um contar. filme que não é um filme espírita, tá? Mas é um filme que trata muito dessa questão das crianças que estão muito mais evoluídas do que as crianças de décadas atrás, por exemplo, né? Do século passado, por exemplo. Trata de crianças que têm um olhar totalmente voltado às artes, uma criança que tem um olhar totalmente voltado à questão de comidas saudáveis, sabe? São olhares diferentes que nem adultos têm olhares como esse. Imaginem crianças de antigamente. Né? Então, eu acredito muito na questão que são espíritos que estão realmente reencarnando na Terra para levar a Terra a um novo patamar, né? Quando tudo isso passar, a um mundo de regeneração, se Deus quiser, né? E é isso. Assim, fora isso, fora a questão do celular, né? A criança já nasce sabendo fazer coisas no celular, que eu olho assim e falo, como que Não, você e conseguiu faz fazer assim, isso né? aqui? Já faz assim, né? Já vai fazendo É. assim com a facilidade. Mas meu filho, no começo da pandemia, que teve as aulas online e tudo mais, ele estava com o notebook aqui de casa, né? Uhum. Domina o notebook, entra em site. Eu tinha 5 anos, já acabava de fazer 5 na época. Entrava no site, sabia colocar nos favoritos, entrava na sala do Google Meet, fazia tudo. Assim, se adaptou numa facilidade que a gente, às vezes, né, tropeça para aprender. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiz aqueles cursos de informática, eu aprendi o Windows, eu aprendi Eu Excel, eu também. aprendi, olha, eu entregando a idade, né? Aprendi o Word, e Quantos hoje anos você tem? Eu a fico cliente curiosa. já, nossa, eu tenho 34 já. Ah, você tem uma idade de 35. É, Por isso então. também fiz curso de informática. Sabe, aquele Windows 98. Eu falei, meu Deus, e as crianças de Uhum. hoje em dia, como você falou, vai na frente da TV e fica assim, ó, passando pra. Achando que é Eu fico, celular. eu fico me sentindo uma velha, Willy, que eu falo assim, falo pro meu filho, filho, olha só, você faz aquelas coisas de, sabe, era minha mãe que falava isso, é isso. E você tem isso aí, filho, você tem desenho a hora que você quiser assistir. É, Você liga a Netflix, você coloca ali nesse lugar, você escolhe o desenho que você quer ver. Foi na minha época, passava só de manhã, né, de semana. só de manhã na TV Você Colosso. tinha, você tinha noite, você tinha noite, a noite era jornal, novela, você não tinha É, desenho para ver. E a TV era só uma. era E só não tinha uma. esse monte de canal. Eu fico, E eu você, fico falando isso. você quer assistir alguma coisa diferente, você tinha que ir na locadora alugar um filme para E para ver se assistir. não tem alugado, né? Que às vezes você queria tanto assistir, você Exato. estava Aí você alugado. tem que ligar, isso não é aplicativo, você tinha que ligar e Reservar. reservar, né? É isso mesmo. Hoje a Não, como facilidade está muito eu grande, né? gostava muito de videogame, né? Gosto até hoje, Uhum. mas Eu gostava gosto até muito. hoje também. E aí alugava lá, era pro final de semana, e tinha que fechar aquele jogo. Não tinha cartão de memória, não tinha nada. É, Acabava a nada. energia, acabou o jogo. Exatamente. Alguns tinham aquele password ainda, depois É, outros não né, tinha, não. no Mega É, Drive não é, tinha, não. é. Mas é isso, Flavinha. É, É muito, muito legal a Lúcia falando aqui também. Nem vou falar a minha idade. A Lúcia ficou falando comigo esses dias aí. agora vai falar, hein, Lúcia? Agora vai ter que falar. A Lúcia, ela é mãe de uma amiguinha do meu filho, da escola. É, Tem a filhinha dela que tem a mesma idade dele. Aí a gente se encontrou aqui, ela encontrou meu perfil, começamos a conversar, e ela viu, a filha dela viu o Murilo fazendo live. Aí falou, o olha, Murilo da minha sala. olha, Assim, você acredita? E aí começamos a conversar, né? É muito bom, nossa, né? Esse mundo é é, pequeno demais. exatamente. É pequeno demais, porque muitas vezes também a gente acaba nos reencontrando com pessoas que a gente já conhece, né? Tudo tem, Deus já nos coloca nessa vida para que nós encontremos as pessoas certas, né? Então, por isso que você disse no começo, nossa, parece que a gente já se conhece há muito tempo, que a gente já conversa há muito tempo. E, pessoal, eu só conheço a Flávia
do que a Babi fala da Flávia, que ela fala muito da Flávia, que a Flávia ajuda ela. Aí eu criei uma imagem da Flávia na minha cabeça, como se eu já conhecesse a Flávia também. A primeira Não, vez que eu aí tô a mexendo. Babi já joga real, a Babi já fala assim, a Flávia é toda calminha nas lives, não sei o quê, mas ela é brava, vai ver lá no grupo do encontro. É que eu sou certinha, eu sou de planejar as coisas, aí eu já, Sim, você é né, organizada, né? a gente tem que ser, eu sou da área de finanças, né, não tem Uhum. como fugir muito. Eu já sou desorganizado, eu já sou da área de humanas, já sou de publicidade, então sou o que deixa tudo Ah, jogado por mas é aí. ótimo, é criativo, né? É criativo, é muito bom. Mas eu sou de uma área de finanças que eu gosto de ter contato com as outras áreas, né? Porque acho que agrega Uhum. muito, entendeu? Você trabalhar Sempre. com, né? Um tem uma Isso. ideia, o outro. E para o trabalho isso é importante, né? Que a gente está falando aqui do trabalho. Então, um ajuda um pouquinho numa coisa, outro ajuda em outra, e vai ali fazendo forças que de Uhum. repente a gente consegue atingir um objetivo que nunca ia conseguir sozinho, né? Sim, exatamente. Perfeito. Flavinha, só voltando um pouquinho para o nosso tema, Uhum. tem um trecho do Evangelho, né? Que, só para finalizar, acho que a gente já vai finalizar já já, né? Já, Que, sim, sim. Mas fica à que, vontade. Vamos que lá. diz o seguinte, né? Exatamente aquele trecho que fala da caridade moral e da caridade a caridade material que eu reservei aqui, Uhum. da, da irmã Rosália, né? Ela diz o seguinte, né? Que uma caridade não deve obstar a outra. Tendes cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tendes presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro em uma outra vida, e neste momento se encontra em posição inferior à sua. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar um auxílio. Lembre-se sempre do que Jesus disse, que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir-se o leproso ou mendigo. Pensai nos que sofrem, e sempre orai por eles. Irmã Rosália, Paris, 1860. E aqui ela diz algo muito interessante, que aquele pobre ou aquele irmão que você nega ajuda hoje, pode ter sido um familiar seu em uma outra vida que hoje está em uma posição inferior e você está negando. Ou pode ser um espírito que te ajudou muito numa outra vida e que hoje ele está precisando de ajuda. Né? Eu não sei quem é a Flávia. Pode ser que a Flávia já tenha sido muito cara para mim em outra vida e a está nos reaproximando agora. Assim como a Babi, assim como outros amigos que eu tenho. Então a gente nunca pode fechar os olhos para a dor do outro. Né? Porque a dor do outro, das duas, uma. Ou pode ser a sua dor amanhã, ou a dor do outro pode ter sido a caridade que o outro já fez para você em uma vida anterior. Né? Então a gente precisa ficar sempre atento e não julgar também. Né? Eu acho que o julgamento hoje do ser humano é uma coisa muito, muito ferina, assim, né? Que fere muito a alma. Né? Às vezes a gente julga que aquele problema do outro é menor que o nosso, ou julga que é pequeno demais, que não merece a nossa ajuda. Aí a gente volta às experiências de vida, né? O que é pequeno para você pode ser muito grande para aquele que nunca passou por aquilo. A gente sempre precisa ter isso na cabeça, ao meu ver. A dor do outro, que você julga pequena, para ele pode ser um vulcão. Você nunca sabe o que está no coração do outro. E por isso não custa nada ajudar, não custa nada você se aproximar, não custa nada, como você disse no começo sobre o tempo, oferecer uma parcela do seu tempo para o outro. Não custa nada. Vai te custar tempo. Que esse tempo tenha certeza que vai ser reposto lá na frente. É verdade, não, com certeza, né? E essa questão de cada um reagir de uma maneira é muito importante, né? Eu vou até contar de novo que esses dias eu contei na minha live
sei se todo mundo está aqui, mas quem está aqui vai ouvir de novo, sinto muito. Eu estava contando, minha mãe até ficou brava comigo que eu fico dando spoiler das coisas, né? Que teve aquela reunião do elenco de Friends, você viu? Você chegou a ver que ia eu ter? vi. Eu gostava muito da série, então eu assisti, né? Eu Eu também assisti ela gostava. sempre e assisti também esse episódio, né, da reunião. Uhum. E aí tem uma determinada situação, eu não vou dar detalhes, né, para quem não assistiu, e o que acontece? Eles tinham em determinados momentos ali, a série era gravada ao vivo, com plateia, era um teatro, né, e as pessoas, eles faziam um episódio e as pessoas estavam lá. E aí eles estavam falando sobre essa experiência. Para alguns, isso era desafiador, porque via as pessoas ali dando risada, falar, agora que você viu essa piada, você não imagina a outra, como é que vai ser, quanto que você vai rir, né? Duvido que você vai rir, vai rir muito mais, que é muito melhor. E para outros era, é legal, né? A gente sente uma proximidade, vê como é que é, se sentia assim, identificado. E o outro, uma pessoa lá do elenco, já falou que não, que ele ficava ansioso, ficava preocupado se a pessoa ia rir da piada dele, o que ia achar, de repente se ria um pouquinho mais baixo, ele ficava meio com medo. Então você vê uma mesma situação e várias pessoas com reações diferentes, né? E aí você vai falar, por exemplo, um desses, às vezes, a gente não faz por querer. A gente faz porque a gente está tendo essa experiência, está sendo boa para a gente, você vê o outro sofrendo e fala, não é nada, ó, que legal, tá tudo bem, tá tudo certo. E às vezes não tá tudo bem. Exato. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De não tomar só como a nossa a verdade. Sim, como você disse, que tinha um que ficava inseguro, né? E aí, quem garante que a insegurança dele não era fruto de algum trauma que ele tenha passado? Você não sabe. Né? Aí a gente pega, olha e julga a insegurança. Nossa, mas um negócio tão bobo, por que ficar assim? Poxa, é bobo para você. Você não sabe as provas de vida que aquela pessoa teve. Né? Não é muito melhor pegar na mão da pessoa e conversar e falar, não, mas por que você está assim? Vamos conversar. Chegue mais. Né? Você não começa a abrir o cenário, começa a mostrar possibilidades para a pessoa, né? E não julgar. Antes de julgar, se aproximar e tentar ajudar, né? É verdade. Sim, sim. E vamos então, acho que encerrando, né? Que o pessoal já deve estar meio cansadinho, com frio. Eu tô com frio, que eu devia ter pego uma coberta lá Não, na sala. tá entrando um vento na minha orelha aqui, que eu não sei de onde, que a janela tá toda fechada. Gente, minha mão tá muito gelada. Mas, Willy, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu vou fazer então a oração, a prece final. E aí a gente Eu que faz depois agradeço. as considerações tal Perfeito. e despede do pessoal, tá bom? Perfeito. Vamos então, fechando nossos olhos, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, de aprendermos com toda essa lição que Albino Teixeira nos trouxe, que possamos interiorizarmos toda essa nossa questão do acolhimento, do trabalho, e que consigamos praticar isso em nossas vidas, percebendo onde está a necessidade do outro e também entendendo e nos acolhendo. Que assim possamos então ter uma boa noite de descanso e vamos encerrando então com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então pode fazer suas considerações. Muito obrigada, viu, pela presença, pela companhia hoje. Muito bom. E vai ser sempre bem-vindo por aqui com a gente. Obrigado, só convidar, tá? Eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre fantástico estar presente nas lives das pessoas que a gente gosta, dos perfis que a gente gosta, falar um pouquinho mais de gente do que o nosso próprio público,
né, que acompanha a gente no canal. Deixo aqui para vocês, além do meu muito obrigado, um pedido, se vocês puderem visitar lá o canal, @um espírito amigo. Se puderem visitar também o canal do Centro Espírita que eu trabalho, @CE Maria do Sacramento. Tá? Lá tem Vou seguir palestras, lá. por favor. Lá tem palestras todas as quintas-feiras às 20 horas e todos os sábados às 9h30. Para quem não pode pegar na semana, pega no sábado de manhã, tá? E Legal. o que vocês precisarem também, chama lá no inbox. Às vezes eu demoro 2, 3 horinhas para responder, mas tem aqui um amigo, tá? Se faltar um amigo aí do lado, chama no inbox que a gente desenrola. É verdade, é muito importante, né, esse trabalho, né, Willy? A gente Isso, acaba fazendo aí nos bastidores, é um trabalho um pouquinho mais silencioso, né? Mas quem tem isso. os perfis sabe como é importante, né? E faz um bem pra gente também poder auxiliar, mesmo que Muito, seja uma pequena dúvida, né? Não precisa ser uma coisa tão grande, não. muito, muito. Eu acho que o espiritismo, né, Flavinha, é realmente a revelação prometida, né? E quando a gente conhece um pouquinho mais da doutrina, a gente acaba nos livrando de algum dos problemas que nos afligem, né? Então, toda a resposta de todos os nossos problemas estão no Evangelho. Todos os nossos problemas têm a resposta ali, mas às vezes a gente não sabe o caminho de onde procurar, né? É verdade. Muito bom mesmo, muito obrigada, viu? E deixa eu Obrigado agradecer o também. pessoal que ficou com a gente aqui, Babi, Luiz Fernando tá aí com a gente também, tá quietinho, Patrícia e Aninha. Muito obrigada pela companhia, Willy, muito obrigada também, viu? Boa Eu que noite para agradeço. vocês e até mais, então. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite, Flavinha. Tchau, tchau. Tchau.